Muito bem, vamos rever algumas coisas do Evangelho de Mateus, quem está com a Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, que foi o Evangelho de domingo, para a gente conversar um pouquinho. O contexto desse Evangelho, vocês lembram, no outro domingo, Jesus estava lá em Cesareia de Filipe e perguntou para os discípulos quem eles falavam que eram ele. Eles falaram, estão falando que o senhor é um profeta, Jeremias, João Batista, etc. Elias. E ele perguntou, quem eu sou para vocês? E Pedro dá aquela declaração de fé maravilhosa e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois disso, eles estão lá. E Jesus então começou, o contexto era esse. Jesus começou a contar para os discípulos que ele precisava de ir a Jerusalém, e ia sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ia ressurgir no terceiro dia. Então Pedro pegou Jesus à parte, repreendeu e falou, Deus não permita, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Vamos entender esse contexto aqui. Vocês lembram que na primeira leitura de domingo também era... Vocês lembram quem era? Jeremias. Jeremias que foi o profeta que mais sofreu, né? Alguém já viu a vida de Jeremias em filme? É espetacular, vale a pena assistir o filme, ver o contexto. Jeremias foi o profeta chamado por Deus para poder chegar em Jerusalém, que era a cidade santa, que tinha o templo, que tinha a arca. Eu falei com vocês que foi Jeremias que levou a arca, tirou de lá antes que a cidade fosse saqueada. E falou com o povo, vocês estão andando no caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado, Deus vai destruir, vai permitir que Babilônia invada aqui. Eles falaram, mentira, você está falando só o mal a nosso respeito, prenderam o coitado de Jeremias, puseram Jeremias numa cisterna, pintaram e bordaram com Jeremias. Então ele sofreu demais porque ele falou a verdade. E eles falaram, não tem problema nenhum, nós temos o templo. Basta ter o templo? Fazendo um outro parêntese, o Evangelho de domingo, de sábado, alguém assistiu missa sábado? Também eu vou perguntando para vocês, né? O que vocês assistiram sábado? Você lembra o Evangelho de sábado? Não? Foi a parábola dos talentos, né? Então, que o dono da propriedade pegou 3 homens e deu para um 10, outro 5, outro 1 talento. Então, se vocês lerem com atenção aquela parábola, vocês vão ver que os 3 conheciam o patrão, conheciam. Mas eles não tinham relacionamento com ele. Porque o terceiro, vocês lembram qual que é a frase que ele fala? Ele fala, ele tinha medo de Deus. Ele falava, porque eu sei que o Senhor é justo, o Senhor tira, o Senhor é exigente, etc. Então eu enterrei o talento. Mas na verdade, isso é um chamado para nós. Então não adianta eu ter o templo, não adianta eu vir à igreja, não adianta eu assistir à missa, eu preciso de um relacionamento pessoal. Compreendem? Então não adiantava só ter o templo, eles achavam que a segurança deles estava que tinha o templo. Os babilônios chegaram lá, acabaram com o templo, quebrou tudo, pôs fogo em tudo, destruiu tudo. Então por que Jesus até foi confundido com Jeremias? Porque Jesus também tinha que ir a Jerusalém e falar a mesma coisa. Jesus foi anunciar o reino de Deus. Jesus foi anunciar um reino de amor, de verdade, de igualdade. O pessoal aceitou? Não. Vocês são filhos do Altíssimo, nós temos um pai crucificado, matado. Então, por isso que Jesus é até confundido com Jeremias. O pessoal fala, não, eu estou falando que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas, por causa do sofrimento. Então vocês imaginem, Jesus conta tudo que vai acontecer, Pedro de uma ousadia que eu fico encantado com ele. Chama o Filho de Deus, o próprio Deus num canto e repreende. Filho de Deus. A gente não tem dimensão do que ele fez, não. Ele chamou Deus num canto e falou, que é isso? Fica contando essas coisas para os outros, não. Não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui no barco, vendo o pôr do sol. Jesus fala o que com Pedro? Uma das frases mais duras do Evangelho. Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Vocês compreendem isso? Por que Jesus foi tão duro com Pedro? O que vocês compreendem disso? O que Pedro, eu tenho que ajudar vocês a pensar. Vocês não podem ficar lendo a Bíblia como se... Isso aqui não é um livro de historinha. Isso é a história, a carta da nossa salvação.
que Jesus repreendeu Pedro? Quando Pedro não quer que Jesus vá até Jerusalém, ele não quer que Jesus faça o quê? Jesus veio ao mundo para nos tirar do reino das trevas, do pecado, e levar para o reino de luz. Quando Pedro não quer que Jesus faça isso para nos salvar, ele está indo contra o plano da salvação de Deus, inclusive da ressurreição. Então ele falou, vai não, e qual o papel de Pedro era qual? Satanás, que não queria a nossa libertação. Jesus veio aqui para nos livrar do pecado, nos livrar de todo tipo de sofrimento. Compreendem aqui a dimensão do que Pedro fez? Ele falou, vai lá não salvar esse povo. Não, Senhor, a gente fica aqui, no boa com o Senhor. Não vai lá sofrer, muito menos ressuscitar. Jesus falou que ia ressuscitar. Pedro falou, não mexe com isso não. Em outras palavras foi isso. Então ele está falando o que Satanás falaria com ele. Vai lá nada. Vai se envolver com esse povo, sofrer por causa desse povo, não. Compreende porque Jesus chamou ele de Satanás? Porque ele estava indo contrário a tudo que era o projeto de salvação de Deus. Agora entenderam a frase? Porque a gente repete, porque o que acontece com a palavra de Deus? A gente acha que conhece ela. E vai repetindo, mas não sabe o que está falando. Por isso que de vez em quando eu paro o texto para poder entender. Então Jesus, ele é um educador como ninguém, né? Ele aproveita essa gafe de Pedro, né, gente? Chamar a atenção do Filho de Deus e nos ensina. E nos ensina que para segui-lo precisa renunciar. Renuncia a si mesmo. Não, o povo até arrepia. Essa palavra não é boa, Filó. Que assunto que é esse, gente? Que não podemos falar de outra coisa? Guarda uma coisa. Todas as vezes que vocês escutaram a palavra renunciar, ela significa o quê? Nada. Renunciar significa, vocês nunca mais vão esquecer isso. Quando eu me renuncio, eu esvazio de mim. Renuncia a si mesmo. Ao ego inflado. A tudo que tem que sai do eu para o nós. Qual que é a maior batalha que nós temos que vencer? Somos nós mesmos. Essa é a grande guerra, gente. Por isso que o reino de Deus vem à força. Porque ele tem que trabalhar em nós. Porque tudo eu quero fazer daquilo que me agrada. Imagina o que é a religião que Jesus vem trazer para nós, a orientação que ele vem trazer, é uma coisa alucinada. Então, guardem isso. Eu renuncio a mim, significa que eu me esvazio para poder me encher. Isso significa conversão. Entendeu? Eu me esvazio do meu nada para me encher de Deus. Esse é o processo da conversão. O duro é renunciar. Ok? Essa é a nossa grande guerra. É por isso que Paulo fala na carta dele. O cristianismo é uma religião de mudança de mentalidade. Enquanto eu não compreender na minha mente, eu não começar a mudar, eu não sou transformada. Porque se a gente não pode pegar isso aqui e tentar viver sem compreender. Então Jesus me convida a olhar para quem hoje? Para mim. Porque quando hoje nós vamos falar do sofrimento, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a vida? Perder a vida. Quem pode te dar a vida? Só Deus. Só Ele pode nos dar a vida. Foi o que Ele nos deu. E uma vida de uma proposta que já não tem dimensão, que é eterna. Então, nenhum ser humano foi preparado para sofrimento, ok? Nenhum de nós nasceu com a capacidade de sofrer. A gente vai adquirindo à medida que sofre. Mas pela nossa de espontânea vontade eu procurei sofrer? Não. Não é isso que Jesus veio fazer. Aliás, a vida toda que Ele passou por aqui, o que Jesus fez foi lutar contra o sofrimento, né? Libertou tanta gente, aliviou tanta gente, ajudou tantos. Então, existe um tipo de sofrimento que é aquele que é causado por nós mesmos, pelos nossos pecados. Estou falando mentira? Eu tenho um sofrimento porque eu sou apegado demais. Então eu tenho um apego desnecessário, um apego para além. Então esse apego me faz sofrer. Vide separação de herança pós-morte. Estou falando mentira? Quantas famílias em guerra, inimigas? Mas esse pedacinho tem que ser meu. Vai levar o que mesmo? Nada. Então o nosso apego exagerado traz dor, traz sofrimento.
o nosso egoísmo, a inveja. Olha para a vida do outro, vê um colega de trabalho sobressaindo, você começa a minar a vida do outro até destruir ele. Estou falando mentira? Não, estou não. Então começa a observar o nosso comportamento, como é que isso gera doença em nós, como é que isso gera sofrimento em nós. Né? Tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser voltado para mim. Se tem uma rodinha de pessoas conversando, se eu não for o centro da atenção, eu fico deprimida. Porque tem que ser, a última palavra tem que ser minha, por causa de quê, minha filha? A gente pode ser aberto a escutar várias coisas, e ser flexível e abrir. Então, quanto sofrimento, eu não me amo, eu não me aceito, como é que eu vou fazer isso no meu meio? Não vou aceitar o outro. A pessoa ressentida, ela gera ressentimento. A pessoa infeliz faz os outros perto dela infeliz. Observa um povo do bem, um povo feliz. Do lado dela é só alegria. Começa a observar. Tem gente que está azedo desde a hora que levanta até a hora que dorme. Coisa louca, né? Faz mal para ele mesmo e para todo mundo que está perto. Não tem uma palavra agradável. Tem gente que não consegue ter uma palavra agradável, pelo amor de Deus. E se você fala assim, não, fulano está tão bonito, mas acabou de destruir o outro naquele momento do mas. Então, quanto sofrimento pela língua. Né? Diz São Tiago, o dia que a gente aprender a conter a língua, quanto sofrimento, quanto desentendimento, quanta briga, tanta confusão, porque falou mais do que devia. Quanto problema. Que julga, condena, fala mal, pererei, o trem vai virando uma bola de neve, negócio. Quanto sofrimento desnecessário. Isso não é um sofrimento que nos redime. Isso é uma carga para mim deixar. Está errado. Está errado. Agora, existe um sofrimento que são os inevitáveis da vida. Quais são os inevitáveis da vida? Que é a marca da nossa fragilidade, da nossa finitude. A morte, o que mais? O envelhecimento, a doença, perder pessoas que a gente ama, né? Eu falo que tem 3 coisas tão difíceis: ver filho crescer, ver pai envelhecer e ver os amigos irem embora. Não é duro ver isso? São 3 coisas que eu acho muito difíceis na vida. Que a gente quer os meninos pequenos até 5 anos de idade, que é uma coisa apaixonante. Depois vai exigindo muito e fala, vamos largar isso para lá, né? Vamos devolver. Então, essas 3 coisas são difíceis da gente viver. Então, todos nós vamos envelhecer. Não, uns morrem antes, né? Acontece alguma coisa, mas a gente envelhece, adoece, perde pessoas que amam e sofre. A questão é, como é que eu vou reagir ao sofrimento? Como é que eu reajo a isso? Nós podemos rebelar. Eu não mereço, não é comigo, por que comigo? Tão bacana, gente. Ah lá, estou sentado naquele grupo de oração toda semana, rezo o terço, assisto missa, confesso, dou esmola. Eu não mereço. Olha lá fulano, ordinário, está aí. Está falando mentira? Ou a gente vira uma casca e esconde, ou então a gente vira vítima, né? Ninguém sofre igual eu no mundo, só a dor é só minha, só eu tenho essa dor. Isso em consultório, em sala de espera é muito comum. Alguém fala, eu estou com uma dor, outro fala assim, porque não conhece a minha dor. Tem umas linhas de dor que não tem um médico que consegue entender. O negócio tem uma subida e uma descida que não há linha que explique. Mas é porque a dor não está ali. Então, o que eu ganho sendo vítima? Então, como é que Santo Agostinho dizia, não é? Quer conhecer o caráter de alguém? Dê o sofrimento. Você vai conhecer exatamente onde a pessoa se situa. Então, diante do sofrimento inevitável, a questão é como é que eu vou viver aquilo que eu não gostaria de viver. Porque o sofrimento que só passa por fora e não trabalha a minha alma, ele serviu para quê? Para nada. Para me fazer infeliz, para me fazer duro, para me fazer bruto, para me fazer brigar com o mundo. O sofrimento ele tem que me lapidar. Por isso que a gente fala que somente o médico doente, o médico que já sofreu, ele é capaz de curar. Porque a dor é uma coisa só do outro.
ou só sua. Ninguém vive a sua dor, e você não vive a dor do outro. Então não adianta falar, fulano, no seu lugar eu farei tal coisa, não, a dor é dele. A gente precisa ajudar, mas a partir do que o outro me pede, fala, como eu posso te ajudar agora? E não dar regra para o outro. A forma particular de cada um viver a dor. Não tem receita, nós não nascemos preparados para o sofrimento. Mas como que a minha presença pode ajudar? Porque tem coisas que eu posso evitar na vida do outro. Aquilo que eu falei com vocês, o cristianismo é uma religião que me faz ver o outro, porque como é que eu amo a Deus? Atento ao sofrimento do meu irmão. Tem coisas inadmissíveis, que é a questão de dignidade. Ele é meu irmão, como é que eu deixo alguém falar comigo, eu estou com fome, me dá uma ajuda? Dá ajuda não? Sai do seu carro, vai lá e paga uma marmita, faça a coisa direito, é seu irmão. Não podemos. Hoje eu estava no consultório quando uma cliente recebeu o telefonema, falou, estão pedindo ajuda lá no condomínio para roupa que tem uma mãe e filha vestindo saco de lixo. É irmão. Como é que a gente pode escutar um trem desse e ficar quieto? Não podemos. Mas se a dor do outro não mexe comigo, eu estou no lugar errado. Porque quando Jesus fala, pega a sua cruz e me siga, não, a centralidade da cruz da nossa vida é entender que o compromisso que eu tenho com o Senhor, dessa igualdade, de entender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, vai ter consequências na minha vida. Quando eu luto pelo desfavorecido, por aquele meu irmão que está passando situação difícil, eu vou arrumar confusão. Eu vou arrumar confusão. Pode ter certeza. Posso ser perseguido quando eu falar a verdade. Quando eu defender os valores de Deus. Quando alguém falar com você assim, fulano, estou tão encantado com aquele homem ali, ó, olha que espetáculo. Fala, minha filha, você viu a situação dele? Casado. Jesus falou, não mexe com isso não, minha filha. Vamos casar, dá um rolo, não mexe com isso não, vai sofrer, minha filha. Mas se você fala, você vai ficar seu inimigo, você está com inveja. Mas você tem que falar a verdade. Essa não é a palavra do Senhor, que quer tirar da nossa vida somente a dor e o sofrimento. Isso é uma coisa muito séria. Então, como é que eu vivo quando a doença chega? Porque ela pode ter um caráter redentor. Sofrer por sofrer não tem sentido. Mas se eu ofereço a minha dor à cruz, falo, Senhor, com essa dor, ajuda aquele para não cair hoje. Ajuda a minha família na conversão. Ajuda a minha conversão. Me ajuda a me preparar para o nosso encontro. Me ajuda. Então, entender que em cada momento da minha vida, seja quando eu sou criança, estou na adolescência, estou ficando na idade adulta, e que eu estou envelhecendo nas minhas limitações, como é que eu envelheço, mas com sabedoria, que eu contribuo na vida, na obra aqui de Deus, com os meus irmãos, e não naquela lamúria da não aceitação? Compreende? Como é que eu vivo tudo isso? Então, há uma outra consciência cristã. O que eu posso deixar é aquilo que é inevitável de viver. Se aquilo chegou na minha vida, eu falo, Senhor, como é que eu posso usar disso aqui agora? Como é que eu vou enfrentar a dor? Como é que a gente enfrenta a tragédia que chega, a doença que chega? Como seria a forma melhor, como cristão, de viver? Qual é a atitude que vocês imaginam que a gente deveria ter? De abandono. Nós temos que viver nesse mundo sem medo, nem da vida, nem da morte. Porque em tudo nós pertencemos a quem? A Deus. Mas isso é uma verdade. Então, se eu estou aqui, eu vivo para Ele. Se eu morro, continuo com Ele, qual é o problema? Só mudei de página. Só virei a porta. Sem abrir a porta, fui para cá, vim para cá. Parece simples, né? Mas não é. É quando eu me entrego, né? Como eu abandono. Então eu preciso me abandonar e falar, seja feita a vossa vontade. Fácil. Demais da conta, facílimo. Tanto que a gente odeia esse assunto. Vir aqui falar com vocês sobre isso é ruim. Mas não existe a ressurreição sem passar pela cruz. A questão é como que nós vamos viver o sofrimento quando ele bater na sua porta. E que Deus permita que quando o sofrimento chegar na nossa casa, Ele nos encontre meditando a palavra de Deus. Porque ela é que vai ser a nossa âncora. É Ele que vai ser o nosso sustento. É nele que eu vou poder entender, a morte não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. Porque a doença até pode tirar a minha dignidade em cima de uma cama. Mas quem é o último que permanece? Deus.
Ele não nos abandona. Né? A gente tem tanta dificuldade de enfrentar a dor, o sofrimento, que quando alguém fala com você, estou doente, estou com câncer, você fala com ela, não, vai dar tudo certo. E o medo de enfrentar o assunto? Vai que depois vem para mim, né? E a dificuldade? Fala, fulano, e eu posso te ajudar como? O que você está sentindo? Quais os medos você tem vivendo agora? Conversa, de verdade, como cristã. Ajuda o outro a ter esperança. Falar com ele, além do câncer, tem mais. Além daqui, tem muito mais. Tem muito mais. Sua vida não encerra e não termina nisso aqui. Mas tem que ter coragem, tem que conhecer a palavra de Deus. E dizer ao outro, tem muito mais por vir. Muito além. Mas se a gente acha que a vida é o que a gente tenta segurar, é muito pouco. Essa vida aqui é muito pequenininha. Então eu tenho que viver minha vida com um propósito, que uma das outras causas de sofrimento nosso é o vazio interior. É a ausência de sentido na vida. É não entender que Deus é o princípio e o fim de tudo na minha vida. Ele é a razão por quem a gente vive, se gasta, se consome. É para Ele. É para aprender a amar que estamos aqui. Aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos respeitar. A falar com Ele, Jesus, na hora que a gente comunga, fala, Senhor, me ajuda a me ver. Revela para mim os meus pecados. Me ajuda, põe luz na minha vida onde o Senhor não entrou. E me ajuda, não deixa, eu falei com você semana passada, essa obra inacabada. Que o Senhor faça em mim aquilo que o Senhor sonhou um dia. Mas que na hora que eu estiver diante do Senhor, na hora da minha morte, que o Senhor me chamar, eu esteja de pé, diante de Ti e falo, eis aqui, estou aqui. Cumpri o que eu vim fazer, sem medo. O sofrimento nos apavora muito, é claro, não estou falando de sofrer por sofrer. Então ninguém está aqui, o cristão ele não busca o sofrimento, mas ele virá ao nosso encontro. Então Jesus hoje nos convida a nos ver, e fala, renuncie. Olhe para dentro de você, diante de Deus, com a sua palavra, fala, Jesus, essa atitude minha está boa como cristã? É assim? É assim mesmo que eu devo conduzir? Que atitude eu tenho diante do outro? Eu posso passar diante do meu irmão e falar, eu não tenho nada para te dar agora? Será que é verdade? Não temos nada mesmo? Qual é o nosso compromisso com o outro? Um dia Deus vai nos perguntar, igual Ele perguntou esqueci. Agora Ele disse, onde está o teu irmão? Ele falou, não estou sabendo não, tinha acabado de matá-lo. Caim, quando matou Abel. Caim, cadê seu irmão? Não sei, não vi. Tinha acabado de matá-lo. Achou que Deus não sabia? Assim somos nós. Qual é o compromisso? Falou, mas todos os irmãos, naqueles que Ele colocar no seu caminho, hoje. Observa como é que Deus é delicado. Tem dia que você vai encontrar com um monte de gente que precisa de ajuda. Tem dia que não tem nenhum. Mas aquele dia que Ele te mostrar aquela pessoa, esteja aberto para falar, oba, vou tirar esse menino desse sofrimento, dessa dor, eu posso aliviar. O que eu posso fazer para mudar a vida do outro? Esse é o nosso compromisso. Assim como Jesus passou pelo mundo, aliviando a dor e o sofrimento, qual que é a nossa função se a gente quer ser cristão? Passar pelo mundo, diminuindo a dor e o sofrimento. Sempre falei isso lá no hospital com os residentes. Se a gente levanta de manhã, vem para o hospital e não tem a capacidade de diminuir a dor e o sofrimento de alguém, e resolver o que levantar? Nada. Nós estamos aqui para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Para isso decidimos ser médico. Mas se eu não sou médico lá no hospital e vejo alguém com sofrimento na rua que eu encontro, eu posso ser capaz de ajudá-lo. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é lembrar a ele que nós somos irmãos, temos o mesmo pai. Lembrar para ele a dignidade dele, dizer para ele, você vai encontrar alguém um dia que vai enxugar as suas lágrimas além de mim. E que nunca mais será dor, sofrimento e ausência, porque Deus venceu por nós. Ele veio nos buscar, nos resgatar. E somos filhos do Altíssimo, chamados a uma dignidade que não tem tamanho. Então eu não posso permitir você vivendo desse jeito, porque a sua dignidade de filho de Deus, meu irmão, eu não posso deixar isso. Você é meu irmão. Então eu tenho que tirar você daqui, ó. Tem que fazer uma comida para você te colocar de pé. É assim. Mas não teve ninguém para gritar por ele. Você grita sozinho com tanto. Liga para os amigos e fala, gente, vem cá socorrer fulano. Eu trouxe uma coisa, outro trouxe outro, outro trouxe outro. Dá dignidade primeiro, restaura, depois fala, temos o mesmo Pai.
Assim nós vamos levar a vida. Claro que vamos ser perseguidor, sem ilusão. Se o mestre foi, nós seremos. Quando vocês olham para a cruz, qual a imagem que dá para vocês? O que vem no seu coração? Hã? Mas o que te salvou, sim, mas o que é o mais, o que tem que chegar no seu coração quando você olha para a cruz? Hã? O amor. Olha como eu fui e sou amada. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós, como cristãos, não entendermos que quando Deus permite que o mal chegue em mim, na minha vida, e em mim está doendo, eu tenho que ser capaz de falar com Ele: Senhor, essa dor que está em mim, eu sei que no Senhor está doendo mais do que em mim. Eu sei que eu não estou só, mas que eu vou dar conta de passar por essa noite escura, por esse sofrimento, porque eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor carrega isso aqui agora comigo. Eu sei que o Senhor coloca um bálsamo no meu coração. Eu sei que o Senhor traz para mim o alívio. E eu sei que na hora certa o Senhor faz se eu estou abandonado nas suas mãos. Enquanto a gente não for capaz de falar isso e não falar, porque comigo, eu não mereço, não se rebelar, não ficar nesse outro ponto, não achar que Deus tem prazer em dar o sofrimento para o ser humano, que a gente acha que Deus vai castigar. Né? Porque às vezes uma outra forma que a gente vive o sofrimento é a ansiedade. Mas vai acontecer uma tragédia. Eu falo, tem gente que é trombeta do Apocalipse, só traz tragédia. Nós já vamos viver hoje. Hoje, está acontecendo? Não, eu vivo agora, porque eu só tenho agora. O que foi que Jesus falou em Mateus 6, 24, 34? A cada dia basta o seu cuidado. Vive hoje, amanhã não nos pertence. Quantos de nós morrendo na ansiedade de coisas que não irão nem acontecer? Compreendem? Porque toda ansiedade é sinal de falta de confiança no amor de Deus. Então, enquanto eu achar que ser cristão é Deus colocar o sofrimento na minha vida, não, tem que sofrer, ué. Se eu não sofrer, eu não sou salvo. Onde é que vocês colocaram isso? Não, eu sofro porque ver a dor do outro é duro. Ver a minha dor é duro. Ver o meu irmão em situação por causa da injustiça, por causa de tanta coisa errada, por causa do meu egoísmo, por causa de tanta situação que não deveria, ele é excluído. É duro. É duro que quando eu pego alguém, um irmão de rua, e vou entrar com ele em algum lugar, o povo quer tirar, eu falo, não vai tirá-lo, ele vai entrar e vai assentar. O povo quer te matar, mas é meu irmão, então vai sentar, pode escolher o que você quer comer. E vou ficar aqui até você ser servido e comer, é seu direito. Pode pedir o que você quiser. Tem que ter ousadia para fazer isso. Este óleo quer te matar, mas é seu irmão. Nós temos que ter essa coragem de anunciar, de tirar a dor do outro. Então, enquanto a gente não for capaz de olhar para a dor e dizer, Ele está aqui comigo, me ajudando a passar por isso. Cada vez que eu vou tirar sangue, Ele segura minha mão. Cada vez que eu tenho que fazer um processo, Ele fala, estou aqui, não tenhais medo, não lances olhares apavorados, porque eu sou o teu Deus. Eu sei todos os fios de cabelo da sua cabeça, eu estou com você. Enquanto a gente não acreditar nisso, nós não vamos conseguir tirar do rosto de Deus Pai, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, essa imagem do Deus que só quer o mal, que só quer ter prazer com o sofrimento do ser humano. Deus quer a vida e a vida em abundância. Pare e pensa hoje que a grande maioria do nosso sofrimento hoje está relacionado com os nossos pecados. Para e pensa, rever todos os mandamentos da lei de Deus e ver se o que você está sofrendo hoje não é fruto do seu pecado. Não é o que Deus colocou na sua vida, mas é aquilo que você procurou com a sua mão. Prestem atenção nisso. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Diante de você está água e o fogo. Põe a mão para onde você quiser. Mas Deus não precisa, Ele fala, mas eu não preciso de filhos pecadores. Eu não preciso. E Ele não precisa. Eu não preciso de filhos lamurientos. Coragem e fazer a decisão por um Deus. Enquanto eu não acreditar que Ele é meu Deus de amor, eu não posso duvidar da capacidade de Deus me amar.
Eu nunca posso duvidar que o amor dele é algo alucinado. Senão eu não vou dar conta do cristianismo. Saber que toda vez que chegar um sofrimento, Deus está me castigando de quê? Por que eu tenho que viver me culpando das coisas? Fala, não, eu estou passando por isso, porque a culpa é minha, eu fiz tudo. Para com isso, ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Então não vamos acrescentar sofrimento ao que já tem a vida. Mas tudo vamos levar diante de quem? De quem pode resolver, que é Jesus. Aproveita que ele está ali de graça, ó, nem cobra. De graça. Vai lá e leva a sua dor, leva o sofrimento. Fala, me ajuda a viver isso com dignidade. Me ajuda a sofrer com dignidade de filho. Me ajuda. E que até no meu sofrimento eu te revele. Eu possa dar testemunho de que a morte não vai ter a última palavra. Que eu posso viver o sofrimento, até das pessoas que eu amo, ali, de pé. Porque eu sei que terá o Senhor de lá para acolher, receber um abraço e dizer, vem para aquele lugar que eu te preparei. Mas você precisa dar testemunho disso, não podemos ter medo. Então que Deus nos dê coragem de entender que a vida que Ele nos propõe é algo espetacular. A vida, com V maiúsculo. E que a gente não reduza a nossa vida a essa vidinha que a gente tem aqui. E que a gente não tenha medo da dor e do sofrimento, mas que a gente encare ele de frente. Não porque a gente é poderoso, não porque a gente é forte, mas pela consciência de que eu tenho, que Deus falou, eis que estarei convosco todos os dias. E Ele nos ama infinitamente. O amor de Deus por nós é um amor de eternidade. E só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Só Ele sabe a angústia que hoje a gente carrega no peito e quanto sofrimento desnecessário. E Ele quer nos libertar daquilo que hoje nos oprime, de aquilo que nos impede de viver aquilo que Ele tem para nós em abundância. Então, vou pedir a Nossa Senhora e lembrem, quando vocês olharem para ela, que Deus, Ele deu a Nossa Senhora o dom, deu a ela, protegeu ela de todo o pecado. Nossa Senhora não conheceu o pecado, mas Deus não impediu a ela que sofresse. Deus tirou o sofrimento da vida dela. Como é que ela viveu a dor? De pé, em silêncio, e numa confiança incondicional àquele que é o Senhor de todas as coisas. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a sofrer quando o sofrimento chegar. Não porque eu vou procurar, mas no momento que ele bater, que ele chegar, que ela seja a nossa mestra, nos ensine a estar de pé como ela e a permanecer numa confiança incondicional, somente daquele que é capaz de nos dar a vida e de manter a vida eternamente. Vamos encerrar chamando por ela, que é nossa mãe. Ela sabe as graças espirituais que cada um de nós precisa para poder viver o nosso cristianismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes.
Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, se vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa, que eles podiam, não conseguiam imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala, a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas, gente, meu está apavorado. Se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio dele. Oi, deixa eu entrar rapidinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora para se inscrever no canal Mulheres Católicas, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Assim, você ajuda essa missão a alcançar mais corações. Obrigada por caminhar conosco. Agora, vamos voltar à reflexão. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava. E vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos, claro. Imagina como é que aquele povo, aqueles homens, que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus. Não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta
a palavra, e depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge. Naquele livro Ensiniés ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso. Nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós. Vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia. E vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia, isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento e ao mesmo tempo um estado de, será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou, será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito, o verbo se fez carne. Isso é fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então, por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês, é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é, ele é a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com ele? E como é que eu posso ser testemunha dele se ele ainda para mim não é vivo?
Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade, que eu tenha a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais, jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou, está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno, é preciso que a gente volte ao primeiro amor, é preciso que a gente se converta, é preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito, é preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vamos à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor. Eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar, Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar. E carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé? E de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso. O mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiro temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir, só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos, a gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele, e a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada a hora dele de graça. E Ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. O senhor falou que era só para contar? Então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa a proposta que Ele trouxe para nós. Isso que Ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus, hoje no Evangelho falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida. Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão. Então por isso
ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim: parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma. A palavra de Deus é o alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida. Mas quem nos carrega é a alma. É a que menos a gente cuida. A gente faz ginástica, maravilhoso. A gente vai nutricionista, maravilhoso. Faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta. Não estou falando para não fazer, não. Gastamos com tudo. Mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato, e nós vamos levar o quê? Fala, Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, como com os botox na alma. Está falando mentira? Não, não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real. É real. Nós vamos hoje dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar: Jesus, só viu isso? Jesus, só me ajuda nisso? Falei: mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele: Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte: eu vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei: então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo você expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou, tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo com, como ele fala com a Gabriele: Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas, é assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar, e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala: sabia que você ainda não nasceu? Ela fala: não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer, só de pensar. Então se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina: eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso, pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo, eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar: aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei: Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Se você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam, e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele te socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você: não confie em você, confia nele.
Tudo conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos. Fala com Ele: Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com Ele: Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós. Será que nós, como cristãos, vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele. Mas que a gente possa desejar Deus e falar: como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir à Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando: o senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção. Mas foi uma emoção. Quando num sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital. E a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados. Estava a equipe de CTI, a oncologia, a nefrologia. Estávamos discutindo um caso grave. Quando de repente eu falei com o pessoal: gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus: não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei: tem um sax tocando? Falei: gente, tem um sax. Amo sax, né? Falei: vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax e um sacerdote no passeio da Santa Casa, com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim: eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós, e Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei: Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver, eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor é minha força, o Senhor é a minha vida, como é que eu vou viver? Lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil, nós somos abandonados. Todo mundo fala: bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia, vocês vão, nós estamos aqui guardados, vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós fomos desamparados. A equipe de saúde ficou desamparada. E fomos, né? E aí eu falei com ele: como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela: liga para a abadesa para mim. Pergunta para ela se eu posso ir fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração. Não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí
a abadesa, falei, fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu vou ficar de fora, devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou, não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou, convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor? De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar coragem. Nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ali falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê. E todas as suas palavras Ele guardará no coração dEle e vai usá-los. Pode falar. Exposto ou não. Ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim, Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura. E quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou, eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria, não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, né, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele, vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim, você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou, não. Ele falou, olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar, eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus. Prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala, não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou, nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama o Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez, de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele.
Que depois ele ficou sabendo, né? Depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele. Quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginam, eram 7 horas de adoração por dia. Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo, gente, quinta-feira é dia da adoração. Vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro. Um tesouro. Que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar, me ajuda, eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então eu preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé. De verdade, fala, Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, que não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso, que esse terceiro domingo da Quaresma, da Páscoa e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala, Jesus me ajuda, eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé, eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro, aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça, eu preciso da missa diária, foi assim que eu consegui. Eu preciso, o Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor, me ajuda, me dá um jeito de fazer missa diária, Ele deu. Então assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem a hora que vocês vêm aqui e falam com ele, me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou, quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos, assim que ele chama, eu falo, gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo, e ao mesmo tempo de meu Senhor, é aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Senhor e meu Deus, só Ele poderia nos oferecer essa dádiva, então não percam isso, isso é o maior tesouro que nós podemos ter, que nada possa tirar de você, se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa, e jamais perder a missa do domingo, jamais, peça a Ele a graça, fala, Jesus, eu preciso dessa graça, eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, preciso ter alegria, eu preciso, me ajuda, somente Ele pode nos dar isso, então que a gente possa viver isso, para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan, e ele nos diz assim, só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora.
Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como o mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele, para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração, e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele, para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém, eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar. Porque sem Deus, nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós. Que assim seja. Amém. Amém. Street lights blink in the quiet haze. I'm still lost in your old gaze. Empty chair, but you're still here. In every echo I still hear. In the blue hour I replay all the things we didn't say. Fading shadows on the wall. Was it rise or was it fall? Hearts don't break, they drift away. Soft and slow at end of day. Records spin, but not like then. Same old chords, but they don't mend. Photos curled and colors bled, but your smile still lives in my head. In the blue hour I replay all the things we didn't say. Fading shadows on the wall. Was it rise or was it fall? Hearts don't break, they drift away. Soft and slow at end of day. The sun goes down but you still